Olá, sou Hugo Mizukami. O tema da live de hoje é envelhecimento e sabedoria. A minha sugestão é que você assista o vídeo ou a live até o final, pois das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar em prática imediatamente no seu dia a dia. Então, antes de falar sobre envelhecimento e sabedoria, eu vou fazer uma introdução. Então, boa noite para vocês que entraram, sejam bem-vindos. Então, o que nós podemos entender por envelhecimento? Eu fiz uma pesquisa e encontrei aqui algumas definições. O envelhecimento, segundo essa definição, é um processo contínuo, gradual, de alterações naturais que começam na vida adulta. E as pessoas não envelhecem em uma determinada idade específica. Tradicionalmente, se definiu como 65 anos, sendo a idade designada como começo da velhice, mas a razão foi baseada na história e não na biologia. Quais são os tipos de idade de uma pessoa? Então, existem 3 tipos. Um dos tipos é a idade cronológica. E a idade cronológica baseia-se tão somente na passagem do tempo, ou seja, é a idade que a pessoa tem em quantidade de anos. Outro tipo é a idade biológica. A idade biológica se refere às alterações no corpo que normalmente ocorrem com a idade. Então, as mudanças afetam algumas pessoas antes do que outras. E essas diferenças de idade mais notáveis na aparência entre pessoas com idades cronológicas similares muitas vezes são causadas pelo estilo de vida que as pessoas levam, pelos costumes que as pessoas têm, os efeitos sutis de determinadas doenças, que dependendo da forma como a pessoa trata a doença ou lida com a doença, a pessoa vai ter uma vida mais saudável ou não. Porque a pessoa pode estar portando uma mesma doença que uma outra pessoa, mas uma continuar vivendo a vida dela e a outra se apegar na doença, e aí ela não vai ver as outras condições, as outras possibilidades de aprendizado nesse processo. Então, tudo isso, o estilo de vida, os costumes e até os efeitos sutis das doenças são até mais influenciadoras do que a própria idade. O terceiro tipo é a idade psicológica, onde a idade psicológica ela é baseada em como a pessoa se sente e como ela age. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos de idade que trabalha, faz planos, espera futuros eventos, participa de muitas atividades e ela é considerada psicologicamente jovem. E eu conheço algumas pessoas com mais de 80 anos e têm uma vida bastante ativa. Essas pessoas normalmente não aparentam a idade que têm. Então, fiz uma outra pesquisa também referente à idade e encontrei na antroposofia. A antroposofia é a ciência que faz o estudo do conhecimento do ser humano. A antroposofia tem uma teoria chamada Teoria dos Setênios, de Rudolf Steiner, austríaco. Ele fala sobre os ciclos da vida, e ele fala que do 0 até os 21 anos, que são 3 setênios do corpo, o corpo amadurece e acontece a formação da personalidade. Então são 21 anos para que o corpo possa estar totalmente moldado. E a segunda fase é dos 21 aos 42 anos, ele chama de setênios da alma. Então, entre os 0 e 21 anos, ele chama de setênio do corpo, e entre 21 anos e 42 anos, ele chama de setênios da alma. Isso acontece quando nós superamos as experiências básicas da vida e nos inserimos na sociedade e começamos a fazer escolhas. E aí, a partir dos 42 anos, nós passamos a fazer o usufruto da vida com mais maturidade, profundidade e espiritualidade. Então, essas faixas etárias, elas são referências para podermos entender os ciclos de evolução humanos. Então, nós vimos também, por exemplo, que a idade psicológica depende de como a pessoa percebe a si mesma.
e ela age em função desse sentimento. Então, estou falando sobre esse processo evolutivo e os vários ciclos que nós temos. Então, na verdade, a antroposofia ela faz estudos desses setênios a cada 7 anos. Aqui eu fiz um resumo para montar um contexto de a partir de qual idade que nós tendemos a nos espiritualizarmos mais, que é a partir dos 42 anos, segundo as pesquisas da antroposofia. Então, da mesma forma que o Sol não aparece como um jato no céu, ele vai aparecendo na escuridão da madrugada, começam a surgir os primeiros raios, os raios mais róseos, alaranjados. E aí, com o tempo, o processo de eliminação da escuridão vai acontecendo e as trevas vão sendo eliminadas de forma sutil e de forma vagarosa. Então, a luz do Sol, pouco a pouco, aumenta o brilho e as sombras são extintas lá no céu. E nós, que ainda possuímos algumas imperfeições, temos várias oportunidades de trabalho e também vamos adquirindo experiências de acordo com o nosso esforço e de acordo com o nosso autoaperfeiçoamento. E pouco a pouco, assim como o Sol, pouco a pouco vão surgindo os primeiros clarões de vida nova em nós. E no meio das nossas sombras, de faltas e desacertos, vamos atravessando numerosas dificuldades. Então, pouco a pouco, nós vamos nos espiritualizando. E dessa forma, nós passamos a multiplicar os valores espirituais que nós estamos conquistando como pontos de luz, iluminando os nossos caminhos e os caminhos das pessoas que nos cercam. Então, esse ponto de luz pode começar, por exemplo, como um palito de fósforo aceso, depois pode aumentar um pouquinho mais, como uma vela acesa, e vai aumentando gradativamente conforme nós vamos evoluindo moralmente e espiritualmente. Então, a iluminação e a solução dos nossos problemas, elas não vêm de fora para dentro. Nós podemos assimilar as lições que vêm de fora, mas se nós não aplicarmos em nossa vida, não sairemos do nosso lugar. Eu comento isso porque pessoas esperam que a solução, a salvação no mundo, ou a solução de todos os problemas venha de fora, ou até mesmo através de uma única pessoa. E acreditam que não necessitam fazer um esforço individual. E esse esforço individual que nos dará o merecimento para conquistar os vários níveis cada vez mais superiores de iluminação e de harmonia interior. Então, se nós já estamos sentindo a necessidade de mudança espiritual, já atingimos uma nova faixa de maturidade nos nossos entendimentos. E esses frutos da maturidade vão surgindo nos momentos adequados. E nós vamos vendo que no decorrer do tempo, grandes mestres surgiram em vários pontos do globo terrestre, nos ensinando o caminho a seguir. Só que esses grandes mestres que surgiram, eles não surgiram de uma forma simples, eles passaram por todo um processo de sofrimento até nos passar esses ensinamentos. Elza escreveu isso aqui. Sério isso desse tempo? Uma vez perguntei a um palestrante espírita se havia esse tempo, se dependia esse despertar do amadurecimento pessoal. Isso me intrigava muito quando me percebi entendendo certas coisas. Estava nos meus 42 anos. Coincidiu, Elza? A idade bateu? Teve alguma mudança nessa fase, nessa idade de 42 anos? Obrigado, Tati. Mário Milanésio, boa noite. Elisângela, boa noite. Então eu comentei que grandes mestres surgiram na história em vários pontos do globo terrestre, nos ensinando o caminho a seguir. Então, em cada local onde esses mestres surgiram, eles foram pontos de luz, iluminando as pessoas que puderam ter contato com ele e com seus ensinamentos. E muitos desses ensinamentos acompanham a cada um de nós até hoje.
Elza escreveu aqui: muita coincidência com o que você falou há pouco do estudo, por isso referi a idade. Bom, essa idade ela foi apresentada pela antroposofia, pelo Rudolf Steiner. Então na própria internet mesmo tem várias pesquisas referentes a esses ciclos, chamados ciclos dos setênios, que a cada 7 anos nós passamos de uma transição, passamos de um ciclo para um outro ciclo. É um estudo bastante interessante. Eu ainda conheço muito pouco sobre isso, mas eu pretendo estudar sobre antroposofia também. Então eu comentei sobre os vários mestres que surgiram. Agora eu quero comentar, não sei se vocês conhecem este livro chamado A República de Platão. A República de Platão, a República do autor Platão, ele traz ensinamentos profundos nesse livro aqui. E no livro 7, ou seja, no capítulo 7 deste livro, ele fala sobre o mito da caverna. E eu acho que muitos já ouviram falar sobre o mito da caverna. Então, antes de entrar no mito da caverna, a Elza escreveu aqui que veio mudando sim, o entendimento se fez gradativamente, como que me lembrando algo que eu já sabia. As coisas vão mudando gradativamente, assim como o sol vai nascendo gradativamente, ele não aparece como um jato no céu, nós também gradativamente vamos crescendo nesse processo. Certo que a gente tem a vida inteira para crescer e as outras vidas também, as outras encarnações também. Bom, falando do mito da caverna, o que tem o mito da caverna a ver com tudo isso que eu estou comentando? É que no mito da caverna, Platão explica que existe uma caverna onde tem, lá no fundo da caverna, vários prisioneiros, onde esses prisioneiros eles ficam virados para uma determinada parede e atrás deles tem algumas pessoas que controlam o que esses prisioneiros podem ver. Então eles, através de tochas e através de figuras, eles formam sombras que são projetadas na parede onde os prisioneiros conseguem enxergar. E eles passam esse tempo e ficam comentando um com o outro o que significa uma sombra, o que significa outra sombra, e assim eles vão passando os dias. Acontece que, depois de algum tempo, um deles, por algum motivo, consegue escapar. Ele sai por uma caminhada bem escarpada pela caverna e consegue sair da caverna. Chegando lá fora da caverna, ele encontra a luz do sol, que ele quase fica cego de tanta claridade, porque ele ficou muito tempo dentro da caverna e não via a claridade do sol. Então, quando ele sai, ele vê a claridade do sol que quase ofusca essa pessoa. E assim ele começa a caminhar na região e começa a ver que o mundo não é só aquilo que existe lá dentro da caverna. Ele começa a ver que existem outras coisas diferentes do que tem lá dentro da caverna. E aquelas coisas que são projetadas na parede através das sombras são apenas ilusórias, são ilusões. E assim, depois dessa pessoa que saiu da caverna fazer uma visitação fora da caverna, ele decide avisar as outras pessoas que estão dentro da caverna que existe um mundo diferente lá fora. Então ele volta e avisa para as pessoas que estão lá dentro, os prisioneiros, que existe um mundo diferente lá fora. Só que tem alguns que falam que estão acostumados, que não tem nada diferente lá, não acreditam na história dessa pessoa que saiu. E alguns outros realmente vão atrás dessa sugestão e conseguem sair da caverna. Então, o que é que nós vamos aprendendo através disso? Que quando uma pessoa encontra alguma informação diferente do que nós já tínhamos visto, ou seja, o que aconteceu com os grandes mestres, eles voltam para contar ou para contribuir, para compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas. Algumas pessoas seguem e outras pessoas não. Outras pessoas preferem ficar vendo aquelas sombras. Então, esse mito da caverna que é mencionado aqui pelo Platão no livro A República, ele é muito bem contado no filme
Matrix. Então, se vocês assistirem o filme Matrix com Keanu Reeves, ele relata muito bem, ele reporta muito bem a forma de como ele buscou, o autor buscou nesse livro do Platão, personificar o mito da caverna. E tem um outro filme também chamado O Show de Truman. O Show de Truman é com Jim Carrey, também, que vale a pena assistir. Show de Truman é algo similar ao que nós vimos aqui no mito da caverna, e também se baseia no mito da caverna, e nós podemos ter um entendimento cada vez maior se nós estamos levando uma vida ilusória, vendo apenas as sombras lá no fundo da caverna, ou se nós estamos buscando sair dessa caverna rumo à espiritualização. Como eu comentei aqui da pesquisa feita pela antroposofia, normalmente, depois dos 42 anos, as pessoas começam a buscar algo diferente. São as pessoas saindo da caverna e buscando uma luz maior. E logo no começo, quando a gente vê uma luz maior, é similar ao homem que saiu da caverna pela primeira vez, ele fica quase que ofuscado com tanta luz. E nós também, às vezes, quando vemos uma coisa nova, nos admiramos demais com aquela coisa nova. E cada vez mais vamos desvendando novidades, vamos aprendendo coisas novas e vamos crescendo moralmente e espiritualmente. E conforme nós vamos crescendo moralmente e espiritualmente, podemos fazer como o que aconteceu com esse homem que saiu da caverna. Voltar para compartilhar esse conhecimento com as pessoas que nos rodeiam. E aí nós passamos a iluminar nós e iluminar as pessoas que nos rodeiam. Agora, nós vimos que na antiguidade havia muitos enviados espalhados pelo mundo, muitos mestres espalhados pelo mundo, que eles foram surgindo em vários pontos do mundo, em vários setores. E agora, onde é que eles se encontram? Aonde é que esses grandes mestres se encontram? Eles podem ser encontrados na ciência, na filosofia, na literatura, na arte. Só que esses novos missionários que estão chegando agora, eles não vão encontrar aqueles desertos áridos que os grandes mestres lá do passado eles tiveram que passar, se alimentando lá das figueiras bravas, de gafanhotos e mel. Mas esses novos missionários ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, no meio dos corações indiferentes e incompreensíveis. Então, da mesma forma como aquele homem que saiu da caverna voltou e ele não foi compreendido por outras pessoas que estavam lá dentro da caverna, esses grandes missionários também passam a vida no meio de corações indiferentes e incompreensíveis. E muitas vezes até cercados de ingratidão, de zombaria. E muitas vezes essas situações lhe impõem um grande sacrifício. Então, nessa caminhada evolutiva que nós estamos tendo, nós vamos encontrar também ignorância, crueldade. E tudo isso ainda são necessários para nós desenvolvermos a nossa consciência através do contraste. Então, através do contraste, nós desenvolvemos a consciência, porque vemos uma coisa escandalosa, vemos uma coisa totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Então, quando nós ainda estamos egoístas, nós exigimos a solução dos nossos caprichos. Quando ainda nós estamos ignorantes do bem, chegamos até rogar o mal ao próximo. Quando nós estamos tristes, pedimos a solidão com a ociosidade. Ou seja, nós buscamos a fuga ou buscamos um distanciamento. Distanciamento do quê? Da dificuldade, do trabalho e da luta. Então nós vimos também que um dos ensinamentos que nós encontramos no caminho é a questão de sacudir a poeira e dar a volta por cima. É até a letra de uma música, né? E nós vimos que sacudir a poeira significa nós não conservarmos mágoa
ou não conservarmos qualquer detrito em face da ignorância ou da perversidade que nós encontramos no caminho. Só que o sacudir a poeira tem um significado mais profundo. Significa também nós estendermos ao pó que nós guardamos conosco. Que pó? A poeira do ciúme, poeira da tristeza improdutiva, do desencanto, da lamentação, a poeira da inveja, a poeira da vaidade, do azedume, do orgulho ferido, a preocupação doentia, a calúnia. Então, caso nós tenhamos esses pós, nós podemos ir eliminando, sacudir esse pó que nós temos e buscarmos bons pensamentos e boas atitudes. Porque quando nós queremos eliminar alguma coisa que nós não gostamos, nós não devemos focar nisso que nós não gostamos. Porque se nós focarmos nisso que nós não gostamos, nós vamos reforçar aquilo. Então, se nós temos vaidade, se nós ficarmos focados em vaidade, vai ser mais difícil nós eliminarmos a vaidade. Se ficarmos pensando, por exemplo, como eu sou vaidoso, eu preciso eliminar isso, preciso diminuir essa vaidade em mim, isso vai ser mais difícil tirar. Então é buscarmos o oposto disso, que é, por exemplo, a humildade. Quanto mais nós praticamos a humildade, menos vaidade vai interagir conosco. Então, o interessante de tudo isso é que, à medida em que nós vamos sacudindo esse pó que nós temos em nós, nós conseguimos fazer transpassar de dentro para fora a nossa luz interior. Então, imaginem que nós estamos com um monte de pó, de coisas que nós não gostamos, que precisamos melhorar. Então, vamos sacudindo esse pó, eliminando esse pó que nós temos, e aos poucos, a luz que nós temos dentro de nós vai transpassando, e ele vai iluminando os caminhos, os nossos e das pessoas que nos cercam. E conforme nós vamos evoluindo, vão acabando as exigências para a solução dos nossos caprichos inferiores, os desejos do mal vão se acalmando, e nós incluímos a oração através do trabalho edificante. Então, a melhor oração que nós podemos fazer é um trabalho edificante, um trabalho em benefício de outra pessoa. Então, em quais campos nós estamos evoluindo e onde mais nós precisamos evoluir? Então, se nós começarmos a analisar o histórico do desenvolvimento tecnológico, vimos resultados impressionantes sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Houve um desenvolvimento muito grande nesse sentido. Só que ainda falta um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre nós cada vez mais a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que nos assegurem um bem-estar moral e a harmonia e a felicidade que nós tanto desejamos. E a humanidade, ela se transforma, como já se transformou em várias outras épocas. E cada transformação que acontece, ela acontece através de uma crise. E essas crises são necessárias para o nosso crescimento. Porque se não acontecessem as crises, nós ficaríamos no mesmo patamar o resto da vida. Ou muitos de nós queremos que as coisas melhorem, mas não temos muito interesse em mudar de vida. Então, por isso que aparecem as crises, nos forçando a mudar o nosso pensamento e a nossa forma de agir na nossa vida. Então, é por isso que essa mudança vinha ocorrendo de uma forma bastante lenta. Interessante, a vaidade é o pior dos defeitos porque engana a nós mesmos. Minha mãe escreveu aqui. Isso é verdade. Então existe a questão da vaidade, existe a questão do orgulho. Existe uma diferença entre vaidade e orgulho. Orgulho é quando eu digo assim, eu sou bom. E vaidade é quando eu quero que os outros digam que eu sou bom. Existe uma pequena diferença nessas definições, né? Mas tanto um quanto o outro de forma exagerada não é bom.
Eu comentei que essas mudanças vêm acontecendo de forma bastante lenta. Então, o que é que pode acelerar esse processo para que nós possamos avançar mais rápidos? Então, por isso que acontecem aquelas coisas, os flagelos destruidores na humanidade. E o que nós vemos como destruição, na verdade, são o que é chamado de transformação. Então, se nós mudarmos a palavra destruição por transformação, vamos ver que mais para frente, aquela destruição que nós estamos vendo vai se transformar em algo melhor. Então, a destruição que nós enxergamos, ela é necessária para a nossa regeneração moral. É que nós julgamos somente do ponto de vista pessoal e chamamos esses flagelos por causa do prejuízo que eles provocam. Mas esses aborrecimentos são necessários para nos fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Então, por isso que de vez em quando, de tempos em tempos, acontecem as catástrofes, acontecem as grandes destruições, os grandes flagelos. E da mesma forma, nós estamos passando por um momento também mundial, onde está sendo necessário que nós mudemos alguma coisa na nossa vida e mudemos para melhor. Então, o que nós podemos fazer dentro da nossa área de atuação? O que nós podemos fazer que nós temos controle? Então, existe aquela frase que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que nós não vamos evoluir apenas pelos aspectos de verdades provisórias, porque existem muitas verdades que são provisórias, com o tempo elas vão mudando. Então, muitos nos afeiçoamos a certos ângulos da verdade. Então, vemos a verdade com um ponto de vista e continuamos defendendo aquele nosso ponto de vista como sendo a verdade absoluta. Então, muitos de nós somos até prisioneiros desses pontos de vista. E a verdade que realmente nos liberta dessa prisão, desses pontos de vista, é aquela que nós vamos conhecendo na atividade incessante do eterno bem. Então, conforme nós vamos realizando atividades no bem, nós vamos encontrando a verdade que nos liberta desses pontos de vistas que estavam nos escravizando. É compreender cada vez mais as obrigações que cabem a nós. Boa noite, Bruna. A Elza escreveu aqui: desconstruir para reconstruir. Desconstruir paradigmas e ressignificá-los. É isso aí, Elza. Desconstruir para construir. E às vezes é necessário destruir, que é mais fácil destruir tudo e construir algo novo, né? Mas é isso, quando a gente vai fazer alguma reforma, por exemplo, uma reforma dentro de casa, quando nós estamos morando nessa casa, durante essa reforma dentro de casa vira uma bagunça. Mas depois que terminar a reforma, fica uma maravilha. Então esse momento de reforma dentro de casa, ele é similar às crises que nós passamos nesses processos de transformação, nos processos de grandes transformações. Então, a nossa resistência em ver outros pontos de vista, muitas vezes provém menos da pessoa que não quer mudar o ponto de vista, do que da maneira que nós apresentamos as coisas. E para acreditar em um outro ponto de vista, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender aquele ponto de vista. Então, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço e aperfeiçoamento constantes. Ou seja, trabalho no bem, tanto dentro de nós quanto fora de nós. Então, nós estamos em um determinado momento evolutivo. E o estado da nossa alma varia conforme a visão interior que cada um de nós temos de nós mesmos. E assim, quando nós ouvimos
o reino de Deus está dentro de nós, devemos lembrar também que não só o reino de Deus está dentro de nós, mas o inferno também está dentro de nós. Então a paz e a estabilidade estão dentro de cada um de nós e irradiam em torno de nós também. Então o reino de Deus não surge com aparências exteriores. O reino de Deus surge através de mudanças interiores. Elza escreveu isso mesmo. Obrigado, Elza. E a Lúcia Stafford escreveu: é muito gratificante suas palavras. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Elza. Obrigado a vocês também que estão comentando aqui. É legal a participação de vocês. Essa interação é bastante interessante. Muito obrigado. Então, eu estava falando sobre o reino de Deus. Eu trouxe um livro aqui chamado O Reino de Deus Está em Vós, de Lev Tolstói. Dizem que Gandhi utilizava esse livro como livro de cabeceira dele. Lev Tolstói, O Reino de Deus Está em Vós. Tem umas reflexões interessantes e é uma leitura bastante profunda também, esse livro do Lev Tolstói. Vou tomar um pouco de água. Então, nesse processo de evolução, em toda a tarefa de educação, nós ensinamos através da exemplificação. E aqui tem um outro ponto importante para nós refletirmos. Conforme nós vamos envelhecendo, uma forma de desenvolver a sabedoria é através do nosso bom exemplo. A Andréia escreveu: excelente sugestão de leitura. Obrigada. Obrigado, Andréia. Então, conforme nós vamos envelhecendo, uma forma de desenvolvermos a sabedoria é através do nosso bom exemplo. Então, eu vou relatar um caso de uma experiência que eu tive num trabalho voluntário. Então, eu estava participando na realização de atividades junto com pais dentro de uma sala de aula. Então, os pais, eles eram separados dos alunos, eles eram colocados em várias salas de aula, e os filhos, eles eram colocados em outra sala de aula. Então, eu estava participando do grupo de pais. E teve um pai que ele deu um depoimento bastante interessante. Ele falou que a filhinha dela estava fazendo aniversário e ele resolveu fazer um churrasco para comemorar o aniversário da filhinha. E aí chamou os amigos dele, chamou os amiguinhos da filha também, fizeram um churrasco. E depois de fazer esse churrasco, o pai, aliás, durante o churrasco, o pai perguntou para a filha: "Você está gostando da festa que eu fiz para você, filhinha?" E a filha respondeu: "Eu não, porque essa festa você fez para você, não fez para mim." Porque a festa era com churrasco, regada a cerveja, regada a bebida alcoólica. Então aí ele percebeu o erro que ele estava cometendo. Então ele mesmo disse que a partir desse dia que a filha comentou isso com ele, e falou que começou a prestar mais atenção no mau exemplo que ele estava dando para a filha, tomando bebida alcoólica e dando esse exemplo que não era muito agradável para ser seguido depois. E as drogas, a dependência às drogas mais pesadas começam com drogas mais leves, e assim vai se tornando cada vez mais pesadas até se chegar aos outros níveis. Então, uma outra situação é aquela situação em que a pessoa consome algum tipo de droga lícita ou ilícita porque acha que não vai fazer mal para ela. Bom, pode até ser que não faça mal para ela, mas e naquela rodinha de amigos que a pessoa está participando? Pode ser que alguém naquela rodinha tenha uma tendência à dependência química, ou esteja passando por conflitos emocionais ou conflitos mentais, e aquela situação pode piorar. E nós não sabemos qual é a consequência que aquilo vai causar na vida daquela pessoa. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós podemos começar a pensar no amadurecimento, podemos começar a pensar na responsabilidade social, sobre que tipo de exemplo nós
que estamos envelhecendo, estamos dando para as pessoas que estão nos observando, para as pessoas que estão se espelhando em nós. Então é um ponto bastante interessante para a gente poder refletir e ver o que nós estamos refletindo para as outras pessoas que estão nos observando. E sempre tem alguém nos observando. E realmente nenhuma liberdade edificante pode existir sem o trabalho e sem o esforço da educação. E nós que elegemos os tipos de experiências em que nós vamos estagiar. Se nós vamos estagiar naquela experiência da discórdia ou experiência da tranquilidade. Se nós vamos estagiar na experiência da ação ou na experiência da preguiça. Se nós vamos estagiar na experiência do erro ou da reparação. Então são todos frutos da nossa escolha. E da mesma forma que nós possamos respeitar as escolhas uns dos outros, assim como nós temos esse livre-arbítrio de escolher o que nós vamos fazer na nossa experiência, nós também podemos dar a liberdade para que os outros possam escolher as suas próprias experiências. Podemos sugerir, podemos orientar se o caminho está correto ou não, e podemos ajudar a outra pessoa, mas não tolher o livre-arbítrio da pessoa. Então, os níveis de consciência de cada um são diferentes. E a libertação interior vai surgir para a consciência à medida em que a nossa consciência se disponha a buscar essa libertação. Em nenhum momento houve uma designação de um lugar, de condições, de roteiros, nem de tempo para a gente chegar a conseguir essa liberdade interior. Apenas que, conhecendo a verdade, cada um tem o seu dia. E tem uma outra questão também. É possível nós conhecermos o futuro? Se nós pensarmos na lei natural de causa e efeito, o futuro é algo que vai acontecer em função do presente. Então, se nós estamos vendo o presente, podemos ter uma ideia do que é o futuro. Então, o futuro é desconhecido porque a nossa visão não vai além da pequena área que nos cerca, da pequena área que nós conhecemos. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, e principalmente à medida que nós vamos amadurecendo e nos espiritualizando, começamos, através das várias experiências, a conhecer as consequências de determinados atos. E cabe a nós discernirmos sobre as ações que nós vamos tomar a partir disso. Então vemos que conforme a idade vai avançando, a sabedoria também vai aumentando. Então nós temos conosco a vida que nós mesmos procuramos. Mesmo que muitas vezes essa vida que nós estamos vivendo esteja acontecendo de forma inconsciente, que nós procuramos de forma inconsciente. Porque nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Então a ideia da live de hoje foi falar sobre o envelhecimento e a sabedoria. Da mesma forma como aquele homem que saiu da caverna, conheceu novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades e voltou para dentro da caverna para ajudar aqueles que estavam presos dentro da caverna e dentre eles aqueles que preferiam continuar no mundo ilusório, nós devemos respeitar também. Então, assim como nós, às vezes, queremos ajudar uma outra pessoa, e a pessoa não quer nos ouvir, devemos deixar a pessoa amadurecer essa ideia, porque em algum momento a consciência vai despertar. Então, que possamos refletir no que nós conversamos hoje e ver se alguma coisa que nós vimos hoje pode ser aplicada na prática. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário, caso não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E se vocês tiverem algum tema que vocês acham que
eu poderia explorar em uma das lives ou nos meus vídeos, por favor, coloque nos comentários também. Então são temas relacionados à saúde emocional. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Elza escreveu muito bom, gratidão. Obrigado, Elza. A André escreveu ótimo tema, gratidão. Muito obrigado, Andréia Vieira. A minha mãe escreveu muito bom a leitura. Parabéns, até amanhã. Obrigado. Obrigado, mãe. Até amanhã. E a Lúcia Stafocha escreveu, nós é que agradecemos. Muito obrigado, Lúcia. Nos vemos amanhã. Tia Lourdes escreveu, não assisto todas as lives, mas ouvi, aprendi algo, gostei. Obrigado, tia Lourdes. A Lúcia Stafocha escreveu, vou baixar o livro em PDF, O Reino de Deus está em Vós, de Tolstói. Muito boa leitura, ó. Lúcia, esse livro também existe em MP3, você pode também baixar em MP3, ou baixar em MP4 e converter para MP3. É uma leitura bastante profunda, só que é necessário fazer várias leituras e ouvir várias vezes esse audiolivro. Não é um livro grosso, mas o conteúdo é bastante profundo. E as letras não são grandes, são letras pequenas. A Lúcia escreveu, obrigado pela dica. Obrigado a você, Lúcia. Muito obrigado a vocês que me acompanharam, que vêm me acompanhando no meu canal, que acompanham os meus vídeos, comentam. Muito obrigado a todos vocês. Então, gratidão a todos e até a minha próxima live ou até meu próximo vídeo.